Contou toda a sua história, mas não aceitou o convite de ficar morando ali, por ter que continuar pelo mundo em procura das outras irmãs. O rei olhou com inveja para as botas mágicas de Pedro. Seu auxiliar iria ver a rainha de castelo. Na hora da partida, o rei lhe deu uma instrução. Quando estiver minha força, pegue essa chama e diga: valha-me rei dos peixes. O moço agradeceu o presente e lá se foi, depois de dizer a bota. Bota, bote-me na casa da minha segunda irmã. Ele imediatamente se achou de frente do outro palácio, onde foi recebido pela segunda irmã, que era a esposa do rei Carneiro. Meu marido logo chegará por aqui. Dar-me amarradas à torta direita e você não escapa. Portanto, vá embora. Com a minha carapuça, escapo sim. Respondeu o rapazinho. Ele entrou a virtude da carapuça e encantado. E de fato foi assim, correndo tudo direitinho como lá no palácio do rei dos peixes. Na hora da partida, o rei dos carneiros disse: Quando esse fio de lã, quando estiver em acordo, basta que pegue nele e diga: valha-me rei dos carneiros. Em seguida, olhou com inveja para as botas mágicas. Seu auxiliar diria a rainha de castelo. Logo que o moço se viu na estrada, parou e disse à bota. Bota, bote-me na casa da minha terceira irmã. E a bota botou no portão do terceiro palácio, ainda mais belo que os outros, e era ali, reino dos pombos, onde tudo aconteceu como no rei dos peixes e no rei dos carneiros. Foi muito bem recebido e festejado, até que na hora da partida o rei dos pombos suspirou olhando para as botas de Cícero. Seu auxiliar iria ver a rainha de castelo. Em seguida deu ao moço uma pena de gelo. Quando estiver em acordo, pegue o selo e diga: valha-me ao rei dos pombos. Logo que o moço se viu na estrada, foi-se a pensar na tal rainha de castelo, que os três príncipes queriam visitar e iniciar a bota mágica. Bota, bote-me no reino da rainha do castelo. E num instante a bota botou lá. Soube que era uma princesa solteira, tão linda que ninguém passava pela frente de seu palácio sem erguer os olhos, na esperança de vê-la na janela. Mas a princesa tinha jurado só se casar com quem passasse pelo palácio, sem erguer os olhos. O moço então passou pela frente do palácio, sem erguer os olhos, e a princesa imediatamente casou com ele. Depois do casamento, a princesa quis saber para que se serviam aqueles objetos que ele sempre trazia consigo. E o que mais o interessou foi a chave que abria todas as portas. A razão disso era haver no palácio uma sala sempre fechada, onde o rei não permitia que ninguém entrasse. Nela morava um galera, um bicho feroz que, por mais que uma vez se matassem, revivia sempre. A princesa andava ardendo de curiosidade de beber o bicho na galera. E certa vez, em que o rei e o marido foram à casa, pegou a chave e abriu a porta da sala do mistério. Mas o bicho feroz pulou e agarrou a dizer: era você mesmo que eu queria. De lá se foi para a floresta com uma cobra imensa. Quando o rei e o marido da princesa voltaram da casa e souberam do acontecido, ficaram desesperados. Mas o dono da bota mágica prometeu consertar tudo, agarrou-a e disse: Bota, bote-me no caminho. E a bota botou. O moço encontrou a princesa sozinha, pois o Nazaré estava pelo mato cansado. Minha querida esposa, Disse ele: precisamos de arcar esse monstro feroz. Mas para isso é necessário que eu saiba onde está a vida dele. A vida do mausoléu está tão bem oculta que todas as tentativas para matá-lo têm falhado. Trate de saber onde está a vida. A princesa prometeu que assim faria. Quando o Nazaré voltou, o jeito de conversar recaiu naquele ponto. Mas Nazaré desconfiou.
quer saber onde eu tenho a vida para me matar, não é? Não conto não. Mas a princesa teimosa não desistiu durante dias e dias que o bicho resolveu contar tudo. Antes disso, ele amolou bem amolado e mal dizendo: vou contar onde está minha vida. Mas se perceber que alguém quer dar cabo de mim, corte sua cabeça com essa alçada. Está ouvindo? A princesa aceitou a proposta e ele que contasse tudo. Que ela ficaria como fosse as ordens do altar. No caso de alguém tentar contra a vida do mundo, eu deixo no paralelo, então voltou. Minha vida está no mar. Lá no fundo há um caixão. Nesse caixão há uma pedra, dentro de uma pedra há uma pomba, dentro da pomba há um ouro, dentro do ouro há uma velhinha, que é a minha vida. Quando esta vela irá pegar, Conte pra eles mais um pouquinho, daí deixa pra eles lerem, né? Só conte pra eles o que será que vai acontecer com isso, será que eles vão pegar? Aqui vamos ver, né? Ele ganhou bastante presente dos cunhados dele. Agora vamos ver se isso vai servir de alguma coisa para ele, o príncipe. Vamos ver se ele consegue salvar a mulher dele. E vamos ver como é que a história acaba, né? Se o bicho morre ou não morre. Vai matar ele? Vai que quem morre ou não, né? Vamos ver se vai que no final ele que morre, não o bicho, né? Vamos ver. Então o nome do livro é História de Narizinho de Monteiro Lobato. Quem quiser pegar está à disposição na biblioteca. E a gente também tem uma outra história, que é também engraçada para contar para vocês. Então as histórias do Pedro Maladarte, alguém já ouviu falar? Quem já ouviu falar aí? Eu. Então, aqui tem um outro livro também na biblioteca, que nem esse aqui é mais imagina, mais inverso. Esse aqui também é do Monteiro Lobato, do Pedro Maladarte, As Aventuras de Pedro Maladarte e Contos de Nelson Antes. Esse que a gente vai contar é As Malas Aventuras e Safadezas de Maladarte, do Pedro Bandeira. Gravei mais pra frente, porque tá muito baixa a voz. Tá mais Só um pouquinho que eu apareceu. Então, esse livro aqui foi contado pelo Pedro Bandeira. O Maladarte era assim um cara assim bem travesso, né? Ele sempre queria dar um jeito de passar a perna no outro, ou se vingar por alguma coisinha que tinha assim. E na biblioteca a gente tem 2 livros, tem imagens que não podemos deixar, né? Se for ler é uma coisa. Vamos ver. O cavalo ladrão. Tem também aquela história do belíssimo ladrão que fugiu da propriedade do compadre de Jeromão. O cavalo era demais, animal de raça pura, em qualquer exposição sempre fez boa figura. Da família do compadre, o cavalo era riqueza, e do desaparecimento o que trouxe foi tristeza. O aladão apareceu no arraial do coronel, homem muito poderoso, ele aqui e Deus no céu. E o danado decidiu que o cavalo ia ser seu. Se ele entrou na minha terra, então foi Deus que me deu. Maladarte ia passando quando viu Jeromão, infeliz de piedade, e pediu consolação. Jeromão, que cara é essa? De tristeza e desatino. O seu jeito é de quem está sofrendo de intestino. O compadre Maladarte, desde que se cidade, meu cavalo não aneu, dele só ficou a saudade. Meu cavalo valioso, belíssimo ladrão, agora a propriedade maldita do ladrão. O compadre contou tudo viu o Maladarte, e o amigo prometeu fazer logo a sua parte. Arranjou um gato preto, velho, veio esmolando barro, e enfiou 5 moedas no traseiro do coitado. Então foi todo feliz, com o gato na mochila. Procurou o coronel, que deveria estar na fila. Realmente lá estava, e montado na razão, preparando os eleitores para a próxima eleição. Lá de dentro do bolsinho, Maladarte retirou outras 10 moedinhas, novas que na mão ele deixou.
Devagar foi chegando e contando seu relato. Numa mão tinha moedas e no outro tinha o gato. Imagine, meus amigos, veja só a sorte minha. Agora eu tenho tempo para a vida inteira. Eu não sei se por encanto ou por milagre verdadeiro. Encontrei esse gatinho que é uma usina de dinheiro. Esse gato é a sorte grande, que tem ele e não tem fome. Apertando-lhe a barriga, o dinheiro ele descobre. O coronel achou estranho toda aquela explicação. Duvidou bem duvidado e tirou satisfação. Isso para mim é papo de sujeito para passeio. Imagina ser um gato, sai moeda do traseiro. Um milagre desse jeito é preciso ver para crer. Quero ver como é que pode o dinheiro aparecer. Exibindo essas 10 moedas, Malazarte abriu a mão para o homem ver de perto, lá de cima do alazão. Não duvide, coronel, que o que eu conto seja um fato. Veja só as moedas que eu tirei aqui do gato. E eu espero que o bichano tenha mais a oferecer com um gato como esse, com dinheiro, espero que. O coronel se interessou, mas fingiu que não ligava. Aquele desaparece, ele não acreditava. Um punhado de moeda qualquer um pode trazer. O que eu quero é ver o gato, mais dinheiro que esconder. Se eu não vir tirar do gato as moedas lá do fundo, é melhor levar daqui esse gato vagabundo. Na barriga do bichano, Pedro deu uma estreita, e do fiofó do gato, a moeda foi cuspida. Assombrou-se o coronel e a surpresa foi geral. Esse gato é de espantar, maravilha sem igual, nunca vi, mas nunca vi sem igual, nunca mais vou ter problemas, esse gato eu possuir. Quanto custa esse bichão? Pago o que você pedir. Mas o Pedro tinha um plano, e ele tinha de dar certo. Era só continuar, pois já estava quase perto. De dinheiro eu não preciso, nunca mais vou trabalhar, pois o gato me oferece tudo o que eu quiser comprar. Deu uma vida bem melhor, acho que eu estou no começo. Me desculpe, coronel, mas o gato não tem preço. Tal qual o seu cavalo, com o garbo que ele tem. Eu bem sei que ele tem, eu bem sei que ele vale muito, ele não tem preço também. Concluiu o coronel ter achado a solução e propôs trocar o gato pau a pau pelo alazão. Se uma coisa não tem preço e a outra também não, a troca elas por elas sem qualquer hesitação. Malazarte resistiu, fez-se um pouco desfolgado, afirmando que o bichano ele estava bem ligado. Insistiu o coronel que a proposta era perfeita. Malazarte concluiu. Logo a troca estava feita. Cavalgou sem mais demora o lindíssimo alazão e foi devolver ao dono o compadre Jeromão. Foi para casa do coronel, pois pulinhos de contente, pois sonhavam que a fortuna já chegava finalmente. Escreveu o pobre gato, já que agora ele era seu. Logo algumas moedinhas o bichano devolveu. Mas qual foi sua surpresa quando viu que o tal gato, ouro não saía mais, só saía desatado. Apesar do cheiro ruim, de trabalho tão imundo, resistiu em procurar, com o dedo lá no fundo. Já cansado dos maus tratos, de ser tratado arrepiado, o bichano deu um salto e fugiu desesperado. Desde então o coronel ficou louco, a fim de... Volta, gato! Volta, gato! Volta! Para cortar barriga. E bicheiro de arramões, borrado por inteiro. E se todos fogem dele, é por causa do mau cheiro. Então, tem as histórias de Pedro Malazarte tão ótimas assim. Tem uma que a gente não dá pra contar pra vocês. Mas eu sugiro que vocês peguem esse livro aqui, ó. Que é muito bom, tem histórias fantásticas, vocês vão gostar muito. E a gente pegou mais
dá para contar tudo, você tem que ler. Então, se quiser conhecer mais, tem mais histórias nesse mesmo livro aqui. Se quiserem reler o Cavalo Ladrão também. E quem sabe um dia não é vocês que estão aqui apresentando para nós, né? Vai saber. Então é isso. Vai saber? Então, vendo o livro, feliz vocês.